Desenvolvimento da memória fotográfica. Mais, você vai se surpreender ao saber que você pode começar a desenvolver o seu cérebro, de uma forma muito sistemática por você mesmo. Não é necessário levar anos e anos de concentração dedicado a aprender memória fotográfica. Na verdade, você pode encontrar este treinamento da mente eficaz muito fácil de fazer, quando você começar a praticá-lo sozinho. Agora, por exemplo, você gosta de jardinagem. Ir para o jardim, e olhar para a sua flor favorita por alguns minutos. Agora feche os olhos e tente visualizar em seu olho da mente. O que havia de tão especial na flor? Quantas folhas e pétalas tinha? Tinha alguns insetos zumbindo em torno dela. Você vai visualizar uma área de cerca de 6x6 em torno da flor, que vai incluir o meio envolvente. Agora, abra os olhos e olhe para a flor novamente por mais um minuto. Então tente visualizar novamente. Você ficará surpreso ao ver como vai ficando clara a segunda foto. Parabéns, você deu o seu primeiro passo no desenvolvimento de seu cérebro, para prepará-lo para treinamento da memória fotográfica. Muitas pessoas que querem saber mais sobre a formação da memória fotográfica, precisam saber sobre como associar palavras com formas, objetos com palavras e formas com objetos. Uma vez que você começa a conhecer o código de visualização, você pode visualizar imagens de uma forma adequada e metódica. A aprendizagem da memória fotográfica é uma habilidade que pode ser adquirida, como aprender um novo idioma ou tocar guitarra. Sua mente é capaz de fazer isso e muito mais, por isso tente essas dicas e treine o seu cérebro. Planeje-se com o melhor programa de treinamento mental. Treinamento para memória eidética. Mas você não precisa ser um gênio para ter uma boa memória fotográfica. Hoje, já foram desenvolvidos treinos diários que calibram nossas mentes para que nos lembremos dos acontecimentos com precisão. Por exemplo, existe uma atividade que, se treinada por 15 minutos diariamente, pode ajudar bastante a desenvolver a memória fotográfica. Você vai precisar de um livro, uma folha de sulfite em branco, um espaço tranquilo e escuro. Ela consiste em pegar a folha em branco e recortar um pequeno retângulo nela, suficiente para caber um parágrafo de uma página do livro. Sente em um quarto escuro, fique perto do interruptor e certifique-se de que você não será interrompido pelos próximos 15 minutos. Memória eidética. Cubra toda a página do livro e deixe apenas o parágrafo selecionado aparecendo pelo buraco que você recortou da folha. Feche os olhos e abra. Em seguida, desligue a luz e, enquanto seus olhos vão se acostumando com o escuro, você ainda verá o vulto do parágrafo, já que o branco contrasta bem com o preto. Quando a imagem do texto estiver desaparecendo, ligue a luz por um segundo e desligue rapidamente. Repita este processo até que a imagem do texto esteja nítida em sua mente. Após alguns minutos de repetição, será fácil recordar de todas as palavras do texto. Este treino vai calibrar seus olhos e seu cérebro para que você guarde detalhes das imagens. Seu cérebro vai se acostumar a tirar fotos mentais toda vez que ver algo interessante ou relevante. Pode ser que você não se torne um protagonista de filme como Kim Peek ou um gênio como Sheldon Cooper, mas sua memória vai agradecer pelos treinos e doenças como Alzheimer estarão cada vez mais longe. Memória visual é outro dos aspectos importantes da memória, dentro do que são as funções da inteligência, como a linguagem. Estes exercícios específicos para melhorar a memória visual apelam à memória a longo e curto prazo. A memória visual se apoia no recém-visto, mas também no registro que se tem de um objeto, ou seja, na representação visual e simbólica que temos de determinado objeto. É por isso que a memória visual é tão importante. Vejamos um exercício para estimular a memória visual. Selecione uma imagem, olhe-la por 30 segundos e trate de ver todos os seus detalhes. Em seguida, retire a imagem e responda as seguintes perguntas. Primeiro,
O que é o que você viu em geral? Mencione as cores que observou. Trate de lembrar todos os objetos que se podem ver na imagem. Tente escrever uma história breve sobre a imagem. Em seguida volte a ver a imagem e compare com o que escreveu. Então poderá ver os erros e acertos. A história te ajudará também a estimular sua imaginação e fantasia. Você pode aplicar várias vezes este exercício para a memória visual com outras imagens que você pode obter de uma revista, internet ou uma pintura. Memória visual simultânea e sequencial. O desenvolvimento de uma boa memória visual é um aspecto básico na aprendizagem. A memória visual simultânea é a capacidade de reter os estímulos visuais observados, já que é uma habilidade para recordar as características completas de uma figura num conjunto. Com memória visual sequencial avaliamos a capacidade do paciente para memorizar uma sequência. Esta capacidade permite memorizar as letras que formam uma determinada palavra e arquivá-la para quando vejamos novamente possamos reconhecê-la, associá-la a um significado e expressá-la verbalmente. Ou seja, a memória visual sequencial é onde está sustentada a parte léxica da língua escrita.